elite brasileira, falando sobre a questão da educação do povo, que a elite brasileira nunca quis educar o povo brasileiro. Bom, a falta de educação no povo brasileiro é culpa da elite brasileira, Josias? Como é que você vê aí esse ataque de Lula à elite do nosso país? O Lula está com um discurso, Fabiola, de 2 décadas atrás. Esse é o mesmo discurso que o Lula utilizava quando fez a campanha para chegar à presidência, para se reeleger e depois para eleger a Dilma Rousseff, né? Esse mesmo discurso, se a gente for procurar na internet, vai encontrar. O Lula falando da primeira universidade, que o Brasil foi descoberto em 1500 e que não teve preocupação com a elite, não estava preocupada com a educação do povo, que outros países inauguraram universidades antes, tudo isso. Mesmo discurso, não tem novidade. E ele diz que 2024 vai ser o ano da colheita. É, o que dava para se colher já foi colhido, né? Porque, de fato, o Lula fez, no seu primeiro ano, ele se dedicou à reconstrução. E era algo que precisava ser feito, de fato, porque o Bolsonaro, o principal empreendimento do governo Bolsonaro foi a usina de destruição que ele instalou no Palácio do Planalto. Então, o Bolsonaro destruiu políticas públicas. Seja para o lado que você olhar no governo federal, há traços da destruição promovida pelo Bolsonaro. O Lula desativou o departamento de demolição que funcionava no Palácio do Planalto e dedicou o primeiro ano à reconstrução. Então, ele reconstruiu o Bolsa Família, que tinha sido desvirtuado, ele recompôs o Minha Casa Minha Vida, lançou novamente o Mais Médicos. Então, agora, isso tudo esses programas todos são programas de governos passados, de governos que são programas que marcaram as gestões anteriores do PT. Muito dificilmente o Lula vai colher algo que ele já não tenha colhido em 2022. Aliás, foi graças a esses empreendimentos sociais, a esses programas sociais, que o Lula teve o êxito que teve em 2022. Venceu por uma margem pequena a eleição, venceu o Bolsonaro por 1,8 ponto percentual de diferença, graças à memória que o eleitorado pobre do Brasil, que as mulheres pobres do Brasil tinham de gestões anteriores do Lula. Parte disso foi destruído durante as gestões da Dilma Rousseff e o Bolsonaro aí liquidou completamente. A Dilma conspurcou realizações do Lula por conta da recessão que promoveu no país e o Bolsonaro porque tinha desapreço mesmo pelos mais pobres no Brasil. Agora, isso não vai produzir colheita em 2024. O Lula vai precisar se dedicar agora a atividades novas e falta dinheiro para isso. Então, ele vai ter que ser um presidente muito criativo. E é uma pena, Fabíola, que o presidente esteja imaginando que o que já fez seja suficiente. Ele ainda tem 3 anos para resolver esse problema, né? Esse problema cognitivo, mas ele próprio, em privado, reconhece. Aliás, já fez esse reconhecimento também em público, em algumas vezes. Alguns discursos ele já falou que o governo precisava ter um olhar mais cuidadoso com a classe média brasileira. E isso não foi feito ainda. Tem aí um programa, inclusive, de renegociação de dívidas, mas também esse programa beneficia mais os pobres que estão endividados em demasia. Então, o governo tem iniciativas que são meritórias e que eram necessárias, mas está longe de representar uma semeadura que vai resultar numa colheita vistosa, como Lula faz crer nesse discurso, no ano de 2024. O presidente tem muito a fazer ainda, bom que ele tenha essa disposição para o trabalho, né? E a elite brasileira tem as suas culpas, Fabiola, em relação ao descalabro da educação brasileira. Mas o Estado também é responsável por essas mazelas, né? Aliás, a elite, em alguns momentos, ela opera não porque é boazinha, mas por necessidade, ela opera para corrigir deficiências do sistema educacional brasileiro. Hoje você tem várias empresas no Brasil que oferecem programas de aperfeiçoamento de mão de obra, porque precisam de uma mão de obra. Um dos flagelos da economia brasileira é a falta de competitividade, que se dá por conta
da péssima formação educacional que o Brasil proporciona aos seus cidadãos, né? E algumas empresas que precisam qualificar a sua mão de obra oferecem programas que adicionam qualificação a um sistema educacional que é muito precário. Então, para preparar mais adequadamente a mão de obra, algumas empresas se dedicam a complementar o serviço que as universidades, o sistema público de ensino não realiza de forma eficiente. Então, esse discurso contra a elite e tal, isso é coisa de 2 décadas atrás, Fabiola. O Lula está com ferramentas antigas.